né, devagar. Não, tem que ter um pouquinho de um e um pouquinho do outro, né? E assim a gente vai. O dia, ele tem noite e dia. Então nós não podemos ser iguais. Terceira base para um casamento feliz. Tornarão os dois uma só carninha. Não é unir. Unir é o emocional. Unir é a forma de pensar. Unir é o sentimento. Agora, ser uma só carne significa que eu preciso entender que nós dois nos unimos, não existe mais o que é meu. Não tem nada mais seu, Chester, né? Você sabe disso. Não tem nada mais seu, Gabriela. Tudo que existe pertence aos dois, né? É a casa, é o ambiente, é a vida, é o casamento. Então por isso que quando um casamento não dá certo, a culpa não é de um. A culpa é dos dois. Já viu aquela história? Ninguém em briga de marido e mulher? Ninguém pode. Às vezes muito problema com sogra e com sogro é isso. Porque às vezes um quer se dar bem perante os pais, mas o problema do casal é deles. É dos dois. Então ser uma só carne significa o quê? É nunca provocar a dor do outro, sabendo que quem vai sentir é você. Entendeu? E toda vez que ela crescer, você que cresce. E tudo que é de um, é de outro. Tem casal, cada um tem um sonho. E pessoal, eu tô com a Gabriela, né? Isso não é o seu caso não, viu, Chester? Eu tô com a Gabriela. Porém, se esse relacionamento não der certo, deixa eu procurar uma outra coisa para me fazer, porque se der errado aqui, eu pulo para cá. Não pode ter isso mais. Os dois é uma só carne. É o mesmo sonho. Você tem que compartilhar com ela todos os seus sonhos. Todas as suas realizações, né? Hoje eu já vi pessoas que casam. Eu conheço casal que se casaram e eles não vivem na mesma casa. Dormem em casas separadas. Desde quando casou? Se encontram para namorar. Fim de semana. Não, os dois têm que ser uma só carne. Não existe mais. Não tem como mais viver para si. Então, agora, como você cuidava de você, como o solteiro cuidava dele mesmo, agora ele tem que cuidar dela. Então os dois serão uma só carne. Outro exemplo sobre ser uma só carne, que quer dizer morrer para si mesmo e viver para o outro. Eu ouvi isso de um pastor que já tem 40 anos de ministério. Ele falou assim comigo: pastor, você sabe o que é ser uma só carne? Eu falei assim: não, pastor, o que é? Ele falou assim: é o seguinte, pega uma picanha, uma peça de picanha. Falei, pronto. Pega uma peça de picanha. Depois vai pegar uma peça de colchão duro. Pega as duas. Pega o colchão duro e pega a picanha. Aí sabe o que você faz, pastor? Passa 3 vezes no moedor junto. Pica tudo, joga no moedor e passa. Depois que tiver tudo moído, você vai separar a picanha. Tem jeito? Tira a picanha depois. Assim é o casamento. Não tem mais o melhor do que o outro. Não tem mais o que é mais capacitado que o outro. Casou, os dois é um. Quando você tenta vencer a esposa, viu, maridos? Toda vez que você tentar ser melhor do que a sua esposa, você está indo para baixo. Porque se a sua esposa ir para baixo, você vai para baixo. Os dois é uma só carne. Então a melhor forma de crescer é exaltando o outro. Você vai crescer mais, Chester, exaltando a Gabriela do que a si mesmo. Toda vez que você querer se exaltar, você vai abaixá-la, abatê-la. E se ela se abater, você cai junto. Porque os dois é uma só carne. Depois que a picanha e o colchão duro passa pelo moedor, não separa mais. Não tem jeito mais de separar. Não tem como você pegar a picanha de novo. Estão entendendo? Então, por isso que a Bíblia diz, o que Deus uniu, não dá para separar o homem. Porque como é que você vai separar? Não tem jeito mais. Então isso é ser uma só carne. Não existe mais você, é os dois. Amém? E toda vez que alguém te elogiar, né? Você fala assim, glória a Deus e o apoio da minha esposa. Eita, pensa, hein? Eu não seria o que eu sou se não fosse o apoio da minha mulher. Né? E por último, que vocês já estão ansiosos para que termine,
Quarta base para um casamento bem sucedido. Os dois serão, ou melhor, homem e mulher viviam nus e não se envergonhavam. Sabe qual é a quarta lei? Transparência. Transparência. Antes do pecado, Adão e Eva andavam nus e não tinham vergonha um do outro. Foi depois que o pecado entrou é que eles começaram a fazer folha de figueira. Começaram a se cobrir. Quando o pecado está no coração, a gente começa a ocultar certas coisas das pessoas. E o que faz um homem sofrer, uma mulher sofrer, não é nem o pecado, é escondê-lo. Porque para o pecado já tem solução. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica. A Bíblia diz que se a gente confessar, Ele é fiel para nos perdoar. Mas às vezes o diabo põe na cabeça da pessoa assim, esconde, vive uma vida dupla. Então hoje, casamentos estão se acabando, por quê? Porque homens estão tendo segredos de suas esposas. Esposas estão tendo segredos de seus maridos. Então a lei aqui, a quarta lei é transparência. Chester, Gabriela, vocês sabem, nós sabemos que já estamos na caminhada. Não dá para ter confiança sem transparência. Não dá. Não se tem confiança sem transparência. Hoje tem muito marido que está trazendo maldição para dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ele, me permitem falar, me perdoem falar, mas me permitem falar, ser sincero para salvar você, salvar seu casamento. A sua esposa tem que ter todas as senhas das suas redes sociais. A sua esposa tem que pegar o seu telefone e ela tem que desbloquear ele. Ela tem que ter a senha do seu telefone. Ela tem que ter a senha do seu e-mail. Ah, não, eu não devo satisfação tanto assim, não. Não é questão de satisfação. É uma questão de se proteger. Quanto mais transparente você for, mais você se protege. Não dê lugar ao inimigo. Não dê lugar ao inimigo. Tem marido ou esposa que dorme com o celular debaixo do travesseiro. E vai para o banheiro com o travesseiro, porque tem medo de você tocar lá fora. Olha, mas vai chegar uma hora, não quero amaldiçoar você, mas vai chegar uma hora, porque você vai dar uma bobeira e o inimigo vai colher seu casamento. A melhor coisa é escutar o Espírito Santo e mudar de vida agora, para salvar seu casamento. A sua esposa tem que pegar seu celular e ela tem que abrir o Facebook seu, ela tem que abrir o seu WhatsApp. Isso te protege. Isso te protege. Faça escondido o que você poderia fazer na frente da sua esposa. Faça sozinho o que você poderia fazer na frente dela. Não faça nada que seja suspeito, que seja estranho. Pede a Deus para limpar seu coração antes que você perca a coisa mais preciosa que você tem, que é a confiança. Não tem nada mais gostoso do que a confiança. A confiança do seu patrão, a confiança da sua esposa, a confiança dos seus filhos, a confiança dos seus amigos, a confiança da sua comunidade religiosa, da sua igreja, a confiança dos seus colegas do trabalho. Não tem nada mais gostoso, que te dá mais paz, do que ter a confiança das pessoas. Por que Adão fugiu de Deus? Porque ele estava devendo a Deus. Deus chamou: Adão, cadê você? Ele se escondeu e disse: eu tive medo e me escondi. Olha, nós temos que tirar isso da nossa vida. Se está produzindo, se tem uma coisa que eu não tenho coragem de compartilhar com a minha esposa, eu tenho que abandonar aquilo. Tenho que tirar aquilo da minha vida. Transparência. Ambos andavam nus e não tinham vergonha. Aqui também fala o quê? O marido aceitar a esposa. Às vezes a esposa não é ela mesma, porque ela tem vergonha. Vai achar que eu sou boba, vai achar que eu não sou inteligente. Eu vou falar isso com ele, ele vai achar que eu sou boba, que eu não sou inteligente, que eu não tenho cultura. Então às vezes o próprio marido inibe a esposa de ser ela mesma, de ser transparente, ou vice-versa. Então a gente tem que pedir a Deus essa bênção, né? De não ter nada obscuro, oculto. As coisas da escuridão não é de Deus. Tudo que é de escuridão não é de Deus. Nosso Deus é Deus de luz. Então, são essas 4 bases
que eu creio que mantenha um casamento no ritmo, no rumo. Primeiro, maturidade. Deixar pai e mãe, que significa maturidade. Segundo, lutar para que um aceite o outro, os pensamentos, a forma de pensar. Terceiro, não existe nada mais meu, tudo é dos dois, uma só carne. E quarto, transparência. Transparência. Em nome de Jesus. Né? Fale da sua esposa, meu querido. Você casou? Está casado? Você sabe que você ama a sua família. Então fala da sua esposa para todo mundo. Fala bem. Não tenha vergonha de pegar na mão dela em público. Não tenha vergonha. Às vezes nós não fazemos porque não vimos nossos pais fazerem. E o que a gente não aprende, a gente não faz. Por exemplo, quem nunca viu o pai dar um beijo na mãe, às vezes ele quer ser carinhoso com a esposa, mas não sabe como, porque não foi ensinado. Então quebra essa maldição. Seja carinhoso com a sua esposa. Passa mensagem para ela. Já que você tem o WhatsApp, passa mensagem para ela. Porque depois que perde, vai querer passar. Não é? Perde a esposa, vai querer passar. Ô, meu bem, me perdoa, foi um momento, eu não queria isso. Então, fecha as portas, fecha as brechas, celebre o casamento. Se descubram todos os dias. O casamento é uma jornada difícil? Mas é maravilhosa, é gostoso você descobrir, né, a virtude de uma pessoa só, a vida inteira. É maravilhoso. Homem de verdade não é aquele que tem muitas mulheres ao longo da vida. Homem de verdade é aquele que escolhe uma a vida toda. Esse é o homem. Esse tem que tirar o chapéu para ele. Porque esse é uma pessoa que sabe valorizar o que é mais importante, que é a família. Amém? Então, essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Deus abençoe vocês. Me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento tão especial. Que Jesus dê não só mais 8, mas 80, 100. Que vocês possam estar casados até Jesus voltar, ou a partida de um ou de outro. Amém? Que Deus abençoe vocês e que agora entre as alianças. Pediria ao casal para se ajoelhar, né? E eu quero abençoar as alianças em nome de Jesus. Queria que todos estendessem as mãos para aqui, para essas alianças que vai ser o símbolo, né, dessa união, desse amor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas alianças que serão símbolo do amor, da união dos teus filhos. Pai, como o ouro que com ele ela é formada, seja também o amor deles puro, valioso, e quanto mais fogo, mais puro. Quanto mais prova, mais puro.
seja o amor como também é o ouro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, Chester, recebo a ti, Gabriela, confirmo contigo a nossa união. Perante Deus, serei fiel, até que a morte nos separe. Eu, Gabriela, recebo a ti, Chester, e diante de Deus, confirma a nossa união, e serei fiel a você, até que a morte nos separe. Amém. Meu Deus e meu Pai, receba esse voto, Senhor, que teus filhos fazem de renovação. Querido Deus, eu te peço que este enlace, esse casamento, continue firme e abençoado, em nome de Jesus. Consagra, Senhor, agora o lar, a vida, e que o Senhor seja sempre com eles, como tem sido, ó Pai. E no nome de Jesus, eu os abençoo perante ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode ficar de pé. Nós vamos necessitar de um casal, né, de cada parte, para assinar o livro religioso. E em seguida estaremos dando a bênção final.